Olá, queridos educadores, é uma honra estar falando com vocês sobre esse fantástico mundo da mente humana. Ao longo de mais de 25 anos, tenho desenvolvido uma nova teoria, uma das poucas mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. E nessa jornada, como pesquisador e como escritor, publicado em mais de 50 países, tenho gritado através dos meus textos, mostrando que os profissionais de educação são os mais relevantes da sociedade, tão ou mais importante do que os psiquiatras, porque nós tratamos as pessoas que adoecem, enquanto vocês lavram os solos da psique para que os seus alunos não adoeçam e não sejam tratados por nós, tão ou mais importantes que os magistrados ou os juízes de direito, porque vocês estimulam a arte do pensar, a capacidade dos alunos se colocar no lugar dos outros e desenvolver os amplos aspectos da cidadania para que eles não cometam crimes e não sejam julgados pelos magistrados. Com uma mão, um professor ou uma professora escreve na lousa. Com a outra mão, através das suas habilidades, ele ou ela pode mudar o mundo através de formar seres humanos que amam a vida como espetáculo único e imperdível. Educar é apostar tudo que temos naqueles que pouco têm. Educar não é valorizar apenas os alunos que tiram as melhores notas, mas dar importância, cuidar, proteger, encorajar e até provocar a inteligência daqueles alunos que às vezes são rebeldes, que nunca se destacaram nas notas, que nunca subiram no pódio, mas tiveram a coragem de participar da jornada. A teoria que desenvolvi, chamada inteligência multifocal ou psicologia multifocal, tem sido objeto de estudos em várias universidades, não apenas no Brasil, e também usadas em dissertações e teses. Essa teoria estuda os fenômenos que estão na base da construção de pensamentos. Creio eu que a construção de pensamentos é a última fronteira a ser explorada pelo ser humano. Ele tem estudado o universo físico, planetas e estrelas, mas a última fronteira é estudar o seu próprio universo. O que são os pensamentos? Qual a sua natureza? Como nós o construímos? Como administrá-los? Como desenvolver habilidades intelectuais para expandirmos os horizontes da inteligência, como pensar antes de reagir? Como a habilidade de se colocar no lugar dos outros e perceber o que as imagens nunca revelaram? Ou ouvir o que os sons jamais declararam? Portanto, estudar o universo dos pensamentos é estudar a matriz, a base, os alicerces do Homo sapiens. Para vocês terem uma ideia da complexidade desse assunto, tente vendar os seus olhos e procurar um objeto na sua casa. Provavelmente, se o objeto estiver em um cômodo diferente, num espaço distinto onde você está, você tropeçará, estará inseguro. Agora imagine você vendando seus olhos e procurando uma pessoa, sem saber a rua, o endereço de residência em que ela se encontra. Talvez não a encontre, ou por tentativa e erro, demore dias, meses ou anos, dependendo do tamanho da sociedade. Agora imagine a grande cidade do córtex cerebral, que é mais complexa e muito mais ampla do que todas as cidades onde todos os seres humanos habitam neste planeta azul. Imagine de olhos vendados procurar os tijolos que constituem as cadeias de pensamentos. Por exemplo, os verbos. Como nós encontramos? Como nós os encontramos? Em frações de segundos.
para produzir pensamentos sobre o ontem, o amanhã, para produzir raciocínios sobre os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, ou sobre os diálogos que temos com as pessoas que estão próximas. Na verdade, construir pensamentos é o fenômeno mais complexo. Não há nenhum fenômeno, creio eu, no universo físico que se compara à operação dos fenômenos que estão na base da mente humana e que gera o espetáculo das ideias, das imagens mentais, das fantasias e dos pensamentos. Eu tive a felicidade de estudar essa teoria e me encantei em perceber que sabemos muito pouco sobre o que realmente somos, Homo sapiens. Sabemos muito pouco sobre a construção e o funcionamento da mente humana relativa à produção intelectual e emocional. Dessa teoria, nós derivamos uma série de conhecimentos que hoje são aplicáveis. Entre esses conhecimentos, nós estabelecemos alguns critérios para estudar a formação de pensadores. Como Einstein, o jovem Einstein, que nunca teve um grande destaque na sua universidade, que aparentemente não tinha uma mente brilhante, nunca chamou a atenção dos seus professores, dos seus pares, desenvolveu uma teoria complexa, cujos pressupostos foram estabelecidos com 27 anos de idade. Einstein intuitivamente abriu o leque da sua inteligência, rompeu o cárcere da rotina, desenvolveu a arte da dúvida e confeccionou um pensamento que nós estudamos na teoria da inteligência multifocal ou psicologia multifocal como fundamental para se produzir novas ideias. Esse pensamento se chama pensamento imaginativo, que é o pensamento metafórico, por símbolos, onde você enxerga o mesmo fenômeno por múltiplos ângulos. Einstein, por exemplo, imaginava-se viajando num raio de luz e observando o que ocorria com os objetos que estavam ao seu redor, inclusive com o relógio. Por desenvolver o pensamento imaginativo, Einstein conseguiria ver o mundo de maneira diferente dos seus pares. Assim, trabalhando numa firma de patente, onde não havia grandes apelos criativos e nem intelectuais, ele estabeleceu os critérios básicos da teoria da relatividade. Portanto, a teoria que eu desenvolvi, que estuda a construção de pensamentos, deriva-se também para a formação ou a construção de pensadores. Como as pessoas romperam as amarras da mesmice, abriram a sua psique, oxigenaram o seu intelecto, desenvolveram a inventividade e a criatividade para construir novas ideias, seja na física, na química, na matemática, na filosofia, nas ciências jurídicas, enfim, novas ideias que pudessem evoluir o conhecimento e nos transformar numa humanidade que não apenas conhece o mundo de fora, mas também cada vez mais conhece o mundo de dentro e, em especial, desenvolve relações interpessoais, direitos humanos e promove também educação, que é o que nós estamos fazendo quando estamos em sala de aula, quando estamos estimulando nossos alunos a se interiorizarem, a desenvolver a arte da observação, da indução e da dedução.